Seja convosco. Nós estamos estudando essa carta que Paulo escreveu aos Filipenses e aqui nós chegamos a uma conclusão dentro dessa carta maravilhosa. A conclusão que eu quero falar com você aqui é do capítulo 4, versículo 12 ao versículo 13. Nós sempre gostamos de citar o versículo 13, mas o 13 é o contexto do 12. Não sei se você já observou alguém falar que todo texto, seu um contexto, é um pretexto para heresia. Todas as heresias são tiradas da Bíblia, pega um texto isolado e coloca a doutrina. Paulo, quando escreve essa carta aos Filipenses, ele fica muito grato, muito feliz pelos Filipenses ter ouvido o Evangelho, mas também ele exorta ele por eles terem se afastado de alguns pontos. E Paulo vai falar aqui algo maravilhoso no capítulo 4, versículo 12 ao 13. Eu quero ler para você e para nós podermos meditar. Diz assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o mistério, ou o segredo, de viver contente em todo e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu gostaria de ficar aqui nesse capítulo 4, versículo 12, depois nós vamos ler o versículo 13. Quando Paulo diz, sei passar necessidade, quando Paulo fala aqui, sei passar necessidade, Paulo passou muita fome, Paulo passou muita necessidade, Paulo foi apedrejado, Paulo foi dado como morto, Paulo teve naufrágio, Paulo foi jogado no cárcere inferior, onde fezes e urina se junta com o prisioneiro, numa posição só, lugar de murmurar, de reclamar. Ele disse, sei o que é ter, ou sei o que é passar necessidade. Ali no cárcere inferior, quando ele prega o evangelho, expulsa aquele demônio daquela menina adivinhadora, que não era de Deus aquele adivinhação. Não era um profeta e nem uma profeta, mas sim uma profetisa maligna que profetizava, adivinhava as coisas das pessoas pelo lado maligno. E Paulo, ele expulsa aquele demônio e é preso. Então aqui quando ele diz, sei o que é passar necessidade, amados, Paulo foi um homem que sofreu muito pelo evangelho, foi abandonado pelos seus irmãos. Aqui ele vai dizer que aprendeu o mistério, amado, o cara viver feliz, no meio das lutas e da adversidade. Ele vai dizer, sei o que é ter fartura. Paulo também ficou por cima da carne seca, como diz o ditado. Paulo também teve muitas oportunidades de viver uma vida feliz, e viveu uma vida feliz, melhor dizendo. Ele viveu uma vida feliz porque ele tinha finança, ele tinha cidadania romana, o pai dele era condição, era bem cara para comprar a cidadania romana, ele tinha 2 nomes desde o seu nascimento. Ele tinha o nome Saulo, que era uma forma hebraica, e o nome Paulo, que era uma forma romana, que significa pequena estatura. E ele teve fartura, teve muitas coisas boas. Ele sentou-se aos pés de Gamaliel, do famoso neto, do famoso Heléu, ali aprendendo sobre o povo judeu. Então ele diz assim, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O que Paulo está dizendo isso para nós, amados? Que nós deveremos dar graças a Deus por tudo, mesmo você não tendo nada, ou mesmo você tendo tudo, para você saber viver feliz em qualquer situação. Isso é um mistério, isso é um segredo. Aí Paulo vai dizer o versículo 13, que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Só possamos dizer que tudo nós podemos quando nós passamos por luta e adversidade e não blasfemamos. Quando nós passamos por tempos bons, celeiro cheio, conta no banco, geladeira abarrotada de coisas, não devendo ninguém. E quando nós estamos passando necessidade, sem dinheiro para comprar sequer uma carne, passando momentos difíceis, doença na família, momento de perca, a gente sabe viver nessas situações. Aí nós podemos dizer, você que é cristão,
posso todas as coisas. Por que você pode todas as coisas? Porque você aprendeu o segredo. Não blasfemar, não murmurar, não reclamar da sua vida. Então, Paulo é um exemplo, amado. Um homem que foi abandonado, um homem que sofreu pelo amor ao evangelho, um homem na hora da sua morte todos se afastaram dele, um homem que morreu sozinho, abandonado por todos os seus amigos, um homem que teve muito e também não teve nada, um homem que viveu em fartura, mas também passou fome, mas ele aprendeu uma coisa, ele aprendeu a viver com Cristo. E aí ele diz, eu posso todas as coisas no que me fortalece. Que nós possamos ficar com esse livro de Filipenses, que nós possamos ter a mente de Paulo, viver feliz, contente em qualquer situação. Seja bem alimentado ou passando fome. Quem sabe você está passando por isso. Tem tempo que a gente está com muito e tem tempo que está com pouco. A nossa vida é como uma roda gigante. Uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Nunca desfaça de ninguém, nunca deboche das pessoas, porque hoje você pode ter muito, amanhã você pode não ter nada. Mas saiba viver feliz em qualquer situação. E eu te conto na próxima aula.